A paz do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos para mais uma aula do curso O Reino de Deus e o Plano de Salvação para o Homem. Na aula passada nós falamos a respeito da consumação do plano de salvação. E nesta aula nós vamos falar a respeito da salvação com efeito retrô. Talvez você nunca ouviu falar a respeito de salvação com efeito retrô, mas nessa aula nós vamos falar a respeito da salvação com efeito retrô dentro do contexto do Reino de Deus, ok? Nós vamos dar uma recapitulada. Você que está chegando agora, talvez você está vendo aqui essa apresentação no quadro, não está entendendo. Para você entender melhor, volte os primeiros vídeos, as primeiras aulas, e através da leitura das primeiras aulas você vai entender esses rabiscos aqui. Eu vou fazer uma prévia aqui, só para que você não fique totalmente perdido. Aqui a primeira aula nós falamos a respeito de Deus e os seus atributos. Para iniciar o contexto do reino de Deus, se faz necessário falar a respeito do rei desse reino. Então falamos a respeito de Deus e seus atributos. Falamos também, representando esse triângulo azul, a respeito do reino, um reino no formato piramidal, ou seja, esse formato onde o governante está no topo e os súditos estão na base. Falamos a respeito o reino de Davi representado por uma pirâmide normal. Falamos também a respeito do reino implantado por Jesus através de uma pirâmide inversa. Ou seja, o povo não entendeu o formato do governo que Jesus estava apresentando, porque ele estava esperando o descendente de Davi com o mesmo formato de governo de Davi. E Jesus apresentou aonde Jesus estava no topo, só que o topo estava inverso, para baixo. E a base estava para cima, onde os discípulos ficaram na base. Só que com a diferença que os discípulos estavam acima. E Jesus disse que veio para servir e não para ser servido. Isso nós falamos nas aulas anteriores. E falamos também a respeito do reino ter estendido até a nós, na terra, e atravessado o pecado adâmico, representado por essa linha. Essa linha de cima aqui representa a visão da onisciência de Deus. Essa linha aqui azul representa a eternidade. Esses dois elos representam o paraíso. Um paraíso é dois elos, mas é um paraíso só. Está das duas pontas porque se trata de linha de tempo e esse tempo é a eternidade. Então é do começo e o fim, digamos assim, mais ou menos isso. Então aí nós temos aqui, Adão estava dentro do paraíso, foi convidado a sair por pecado de desobediência. Então surgiu essa linha aqui, pecado adâmico, que é o mesmo queda do homem, pecado original, a decadência da humanidade, tudo representado por essa linha. E Adão continuou vivendo e teve descendência, e a descendência continuaram pecando. E esse pecado não era mais, estava abaixo do pecado adâmico. Mas esse pecado agora era individual, cada um cometia os seus próprios pecados. Aí eu chamo esse pecado de pecado secular. E quando Jesus veio e atravessou aqui o pecado adâmico, que nós não tínhamos como acessar a eternidade, porque estávamos separados por essa linha que representa o pecado adâmico. E cometido o pecado, esse pecado também é secular. Então, por causa do pecado secular e por causa do pecado adâmico que estava separando nós da eternidade, conforme o livro de Romanos 3:23, que diz: todos os pecados destituídos foram da glória de Deus. Então essa linha do pecado adâmico não deixava nós acessarmos a eternidade, representado por essa linha. Mas aí Jesus veio com o reino, apresentou o reino para o homem na terra, e ele apresentou e abriu uma porta aqui, passando pelo pecado adâmico, e veio até o pecado secular e estendeu as mãos através da cruz para todos que veio antes dele e depois dele. A porta está aberta e essa cruz representa também, além do sacrifício de Jesus,
além do sacrifício consumado, conforme Jesus havia dito, está consumado, representa também a porta da graça. E a porta da graça está estendida tanto para aqueles que veio antes, né? E aqueles que veio depois, posteriormente. E no vídeo de hoje, na aula de hoje, vamos falar a respeito desses que veio antes. Por isso que eu falo aqui, a salvação com efeito retrô, ok? Então até aqui você me acompanhou, né? Meio complicado, mas se você passar a assistir as primeiras aulas, você vai entender melhor, beleza? Vamos falar a respeito da salvação com efeito retrô. Já ouviu falar nisso? Vai ouvir agora. E quando Jesus decretou que estava consumado, ele remiu os que estavam com ele, que viram após ele, que viriam, no caso, né? Que viriam após ele, e aos que vieram antes dele. Mas como isso? Eu vou ler novamente. Quando Jesus decretou que estava consumado, conforme eu falei na aula anterior, ele remiu com essa palavra, e a palavra remir, eu falei na aula anterior também, remir significa, como o testamento anterior, o Antigo Testamento, nós estávamos debaixo do pecado adâmico, né? Nós estávamos com a sentença de morte, morte eterna. E a lei não foi o suficiente, o sacrifício no Antigo Testamento não foi o suficiente para nos remir. Só o cordeiro legítimo podia remir. Então, remir, o sentido da palavra significa, nós tínhamos uma sentença de morte lavrada, né, determinada, que o homem estava destinado à morte, destituído da glória de Deus e destinado à morte eterna. Então, essa sentença foi lavrada através da queda de Adão. E quando Jesus se ofereceu em sacrifício, morreu na cruz por nós e ressuscitou, consumando o ato do sacrifício, ele elaborou um novo testamento. Esse novo testamento ele assinou embaixo, nos dando uma nova oportunidade, uma nova história. Significado da palavra remir nos dar uma nova história, reescrever uma nova história, uma nova oportunidade, uma nova chance. Ok? Então esse é o significado. De acordo com o que está escrito no Evangelho que escreveu João 3,16, que diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todos aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Em relação ao pecado adâmico, podemos considerar que está escrito no livro de Marcos 16:16, que diz, quem crer e for batizado será salvo. Eu falei isso na aula anterior. Aqui, em relação ao pecado adâmico, às vezes nós não entendemos, porque às vezes, né, lá na frente nós vemos também, através de Paulo, fala a respeito daquele soldado, aquele guarda, né, que quando Paulo foi solto, né, que queria se matar e Paulo não faça mal nenhum, Paulo falou para ele, aí ele viu que era a providência de Deus, ele falou para Paulo assim, mas o que eu devo fazer para alcançar a salvação? Paulo também falou para ele, olha, crer no Senhor Jesus Cristo será salvo tu e a tua casa. Ele se resumiu só no crer. E às vezes nós deparamos, mas basta só crer para ser salvo? Não, ele está falando a respeito de crer, a porta de entrada. É o mesmo que está escrito aqui, ó, Marcos 16:16, que diz, quem crer e for batizado será salvo. A porta de entrada. O crer, né, é você crer. Se você não crer, você não entra. Você tem que crer. Esse crer não é uma crença natural. Esse crer é uma fé relacionada com o propósito de Deus. É um crer querendo. É um crer, né, com ação. É este crer que está dizendo aqui. Se você crer, por isso que vai ser. Esse crer com ação significa crer e for batizado. Porque se só crer e não for batizado, então não passa de uma mera crença natural. Então, se for crer e for batizado, será salvo. Mas aqui está relacionado ao pecado adâmico, para vir para dentro do contexto do reino de Deus, ok? Entendeu? Porque é claro que no livro de Mateus vai falar
aquele que permanecer até o fim será salvo. Aí já é outra questão, você já está dentro do reino de Deus, dentro do contexto do reino de Deus. Aí você tem que perseverar até o fim para ser salvo. Creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Lá que eu falei, no livro de Atos, dos Apóstolos, 16 e 31. Quando o cristão afirma dizendo que é salvo lutando contra o pecado, ele está apenas enfatizando que está salvo da condenação eterna estabelecida mediante o pecado adâmico. Olha só, você já deve ter ouvido, talvez até mesmo você já falou, que nós, cristãos, somos salvos lutando contra o pecado. Quando alguém perguntar para você, você é salvo? Você pode afirmar que é salvo, porque nós não fomos salvos, digamos, não está se referindo ao pecado secular, está referindo ao pecado adâmico. Eu coloquei a representação do pecado adâmico numa linha, essa linha, horizontal, simbolizando o pecado adâmico. Mas nós podemos pegar as duas pontas dessa linha horizontal e fechar e fazer um círculo, criando um universo do pecado adâmico. E nós estávamos dentro desse círculo, Estávamos dentro. E Jesus, quando veio estabelecer o seu reino aqui na terra, e ele nos convidou, saia para fora. Por isso que nós somos igreja, porque igreja significa eclésias, e eclésias significa chamados para fora. Então nós estávamos dentro do contexto deste universo do pecado adâmico, e nós estávamos presos à condenação eterna, e a condenação de morte eterna. Mas Jesus veio e estabeleceu o reino aqui na terra e nos chamou para fora. Por isso que ele fala, no versículo anterior, fala, crer no Senhor Jesus será salvo tu e tua casa. Fala também, quem crê e for batizado será salvo, está dentro desse universo. Então ele chama para fora e abre a porta para você entrar no reino de Deus, ok? Quando um cristão, isso aí, salvo lutando contra o pecado. Nós podemos dizer que somos salvos lutando contra o pecado, porque nós somos salvos deste universo que eu falei, do pecado adâmico, e agora estamos dentro do reino de Deus, e nós não estamos escape de pecar não, porque estamos ainda na natureza humana, embora nascido de novo, mas estamos ainda sujeitos a pecado. Mas nós temos Jesus, que é o nosso advogado, conforme lá na carta de João, na carta de João ele fala, no capítulo 1 e 2, ele fala, 1 e 1 parece, se eu não me engano, ele fala assim, filhinhos, não pequeis, mas se alguém pecar, não se esqueça que vocês têm um advogado que é Jesus, o justo, Jesus Cristo, o justo. Então, nós ainda estamos sujeitos ao pecado, mas nós temos a porta da graça aberta. Se nós arrependemos com sinceridade de coração, não é aquele pecado premeditado não, Esse aí já passa até a ser apóstatas da fé, porque às vezes fica cometendo pecado premeditado. Eu estou falando que às vezes quando nós caímos pela nossa fraqueza humana e nós reconhecemos o nosso pecado, e nós vamos para Jesus, nos pés de Jesus, pedimos que Ele nos perdoe. Aí nós temos que permanecer, mas permanecer nesse sentido. Então nós somos salvos sim, lutando contra o pecado, porque nós somos salvos desse universo que eu falei, e lutando contra o pecado, porque estamos dentro do reino de Deus, mas estamos ainda sujeitos a pecado. E quando diz que está lutando contra o pecado, mesmo sem perceber, está se referindo ao pecado secular, ou seja, o pecado que estamos sujeitos a cometer no nosso dia a dia. Ou seja, quando nós declaramos que Jesus é o nosso único e suficiente Salvador, Ele rasga a sentença de morte, pecado adâmico, e nos dá um novo testamento, nos resgatando do direito, nos garantindo o direito de vida eterna. Então, é o que eu falei anteriormente, Ele rasga a sentença de morte, que é o pecado adâmico, e nos dá um novo testamento, nos garantindo o direito, novamente, na condição de filho, restituindo nós a glória de Deus e nos dando o direito de vida eterna. Porém, com
com a seguinte observação: nós temos a Jesus como um advogado, bem como a porta da graça aberta por ele, ainda está disponível, mas um dia ele será juiz e a porta da graça será fechada. No livro de Mateus 22:31, onde Jesus menciona que Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, e que ele não é Deus dos mortos, indicando que nem Abraão e nem Isaac e nem Jacó estariam vivos, e nem Jacó, digamos assim, no livro de Mateus 2:31, onde Jesus menciona que Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, em que ele não é Deus dos mortos, indica que nem Abraão, nem Isaac e nem Jacó, né, estariam mortos, entendeu? Eles, embora eles estão dormindo, mas estão vivos, porque dentro da visão onisciênica de Deus, ou na onisciência de Deus, porque a visão de Deus é atemporal, então dentro dessa visão de Deus, eles cumpriram, eles foram justificados pela fé e alcançaram a graça. Então, mediante isso, Deus não é Deus de mortos. Deus está dizendo aqui que Jacó, Abraão, Isaac e Jacó estariam vivos dentro dessa condição, que Deus não é Deus de mortos. Na carta de Paulo aos Hebreus, no capítulo 11, fala que Abraão, Isaac e Jacó alcançaram a promessa pela fé. Na carta de Paulo aos Romanos 4:3 diz que Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Por essa razão que Paulo, ao escrever a carta aos Hebreus, no capítulo 11, diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Bastante conhecido, né, dos irmãos. O que os que foram justificados antes de Cristo tinham em comum com aqueles que foram salvos após a vinda de Cristo, que lhe deram crédito da salvação, foi a fé. Isso que nós tínhamos em comum. Eles tinham em comum conosco, a fé. Hoje nós aceitamos Jesus pela fé, nós cremos, e eles pela fé alcançaram também a graça. Eles alcançaram primeiramente a justificação e através da justificação alcançaram a graça, né, através do sacrifício de Cristo, de uma forma retrô. Por isso nós estamos falando aqui o plano de salvação, a salvação de uma forma retrô. Em Efésios 4:8 diz: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro. Olha aqui, lá no livro de Gênesis, fala a respeito que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente, ou seja, tiraria o poder, né, de Satanás sobre nós. Então, o governo de Satanás, ele não tem mais domínio. Jesus tirou dele esse domínio. E aqui diz aqui também a respeito do cativo, o cativeiro que nos prendia. Quando eu falei a respeito desse universo simbolizado pela linha adâmica, juntando as pontas, eu falei que cria-se um círculo representando o universo do pecado adâmico, nós estávamos presos. Essa prisão simboliza esse cativeiro. Em Efésios 4:8 diz: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro. Então, os que vieram antes de Cristo, que alcançaram a justificação pela fé, e aqui Jesus Paulo está dizendo, a carta aos Efésios, dizendo que Jesus, com seu sacrifício, ele alcançou aqueles que estavam presos dentro desse universo adâmico, preso neste cativeiro. Olha só, em Efésios 4:8 diz: subindo alto, levou cativo os cativeiros. Ele levou para si cativos, cativeiros. Então ele tirou esse poder que estava do pecado adâmico sobre aqueles que vieram antes, que foram justificados pela fé. Significa que Jesus, ao ascender aos céus, levou o poder do pecado
da vida das pessoas, isso incluindo aqueles que vieram antes dele. Amém? Deu para entender? Recebeu aí o código? Está consumado. Isso ele disse em outras palavras, né? Ele disse, está consumado, também, quando ele levou o cativo, né? Levou cativo os cativeiros, então ele estava dizendo em outras palavras também, está consumado, em João 19:30. Também está em Mateus 28, 18 e 20, diz, foi-me dado todo o poder nos céus e na terra. Olha aqui, aquilo que foi prometido lá no jardim do Éden, da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente, ou seja, tiraria o poder. Jesus está com todo o poder agora. E eu tenho a chave da morte do inferno. Aí, até a chave do inferno, né, a chave da morte, Jesus ele tomou e está com ele. Está em Apocalipse 1:18. Contudo, é bom saber que o que sobrepõe ao crédito por médio da fé daqueles que vieram antes do sacrifício de Cristo, que culminou as suas respectivas remissões, foi o fator consumação do ato sacrificial. Nós vamos ver aqui a respeito disso. Vamos supor, não foi simplesmente o ato da fé e a justificação que eles foram salvos. Porque, digamos assim, se pela fé eles foram justificados, mas Jesus não tivesse cumprido o sacrifício na cruz do Calvário, só o ato em si, a fé e a justificação, não estaria acima do pecado adâmico, porque, como eu falei nas aulas anteriores, haveria a necessidade de um sacrifício de um cordeiro legítimo. Então, nenhum homem natural, né, que está debaixo da linha do pecado adâmico, conforme eu já havia dito e falei várias vezes em vários vídeos, que todos foram destituídos da glória de Deus, todos, sem exceção. Então, nenhum homem antes de Cristo, nenhuma mulher teria condição, então, de pela fé ser justificado. Deus o justificou porque Deus tem a visão de Deus é atemporal. A onisciência de Deus previu isso. Então, ele foi justificado porque Deus já sabia da consumação do ato do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Ok? Então, sem o sacrifício de Jesus, se o sacrifício não fosse consumado, então não haveria salvação retrô. Mas pelo cumprimento, pela consumação do ato sacrificial de Cristo na cruz do Calvário, então houve salvação retrô. Ou seja, mesmo eles tendo alcançado a justificação pela fé, se Jesus não tivesse cumprido o seu propósito, não teria resultado na salvação de forma retrô. E todo este tendo tido testemunho pela fé e não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Está falando a respeito de Abraão e aqueles que foram antes de Abraão e depois de Abraão até Jesus. Todos eles que foram justificados pela fé, na carta de Paulo aos Hebreus, ele deixa bem claro isso. Na capítulo 11, versículo 39 e 40. Foi o que eu acabei de ler aqui. E todos estes, tendo tido, falando de Abraão e os demais, testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. Essa promessa do sacrifício de Cristo através da semente da promessa. Provendo Deus alguma coisa melhor ao nosso respeito, para que eles, falando de Abraão e os demais, sem nós não fossem aperfeiçoados. Ou seja, eles foram aperfeiçoados, mas no tempo do sacrifício de Cristo. Então é como se Abraão ele alcançou lá a justificação e foi pausado no tempo, na linha onisciênica de Deus, na visão atemporal de Deus, porque Deus estava vendo o futuro, então Deus aprovou, então como se fosse num tempo só.
mas da nossa visão natural para o ponto literário, para o ponto contextual, da nossa visão limitada, nós podemos dizer da forma que eles não alcançaram. Eles alcançaram através da onisciência de Deus e o cumprimento de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Amém? Confere lá em Hebreus 11, 39 e 40. A fé mais a consumação do ato sacrificial de Cristo lhe concederam o direito de salvação. Olha aí, juntando a fé, né, a fé pela qual eles foram justificados e o ato sacrificial de Cristo, a consumação, concederam a eles a salvação retrô. Ok? Eu quero agradecer a sua participação até aqui, agradecer e pedir, compartilhe este vídeo para mais pessoas. Também se inscreva no canal do YouTube, assim você vai estar contribuindo para a comunidade Demirap realizar o seu propósito, que é alcançar almas, vidas, através do Evangelho de Jesus Cristo. E você que não faz parte ainda da comunidade Demirap, venha somar conosco, venha a bordo, vamos juntos fazer o ID do Senhor. Amém? Que Deus abençoe você, hoje, amanhã e sempre. Aqui fica o meu abraço e o abraço da comunidade Demirap. E até a próxima aula, ok?